A Bíblia que conhecemos hoje sempre foi assim? Quem decidiu quais livros fariam parte dela e quais seriam removidos? Será que houve interesses por trás dessa seleção? O que esses livros proibidos continham que fez com que fossem censurados? Se você sempre acreditou que a Bíblia foi um livro imutável desde sua origem, este vídeo pode te surpreender. Olá! Meu nome é Andrei e seja bem-vindo ao Revelando o Passado. Hoje, vamos mergulhar na história da formação da Bíblia, entender por que certos textos foram excluídos e como essas decisões moldaram o cristianismo que conhecemos hoje. Ao final deste vídeo, você terá uma visão muito mais profunda sobre como a Bíblia foi montada ao longo dos séculos e como isso impacta a fé nos dias atuais. A Bíblia não surgiu de uma vez só, como um livro pronto e acabado. Sua formação aconteceu ao longo de séculos, passando por diversos processos de seleção, tradução e adaptação. No início, os textos sagrados eram transmitidos oralmente, sendo compartilhados de geração em geração por meio da tradição judaica. Somente depois de muito tempo essas histórias começaram a ser registradas por escrito, e mesmo assim, havia diferentes versões e interpretações. Por volta do século III a.C., surgiu a Septuaginta, uma tradução grega do que viria a ser o Antigo Testamento, contendo textos que posteriormente seriam considerados apócrifos. Isso mostra que, desde cedo, a seleção dos livros sagrados já passava por mudanças e debates. Mas a grande questão é, quem, afinal, decidiu quais textos seriam considerados inspirados por Deus e quais deveriam ser deixados de lado? Para entender essa escolha, precisamos falar sobre o conceito de cânon bíblico, que se refere à coleção oficial de livros considerados sagrados por uma determinada tradição religiosa. O judaísmo definiu seu cânon em torno do século I d.C., excluindo alguns livros que antes faziam parte da Septuaginta. Já o cristianismo primitivo ainda não tinha uma Bíblia única e definitiva, pois diferentes comunidades cristãs utilizavam diferentes textos. Foi só depois de séculos de debates e disputas que a Igreja começou a organizar oficialmente o que conhecemos hoje como Bíblia. Mas quais eram os critérios para decidir quais livros fariam parte dela? Um dos principais critérios era a autoria. Textos atribuídos a apóstolos ou figuras importantes da fé tinham mais chances de serem aceitos. Outro critério era a aceitação dentro das comunidades cristãs da época. Se um texto fosse amplamente utilizado e considerado relevante para a fé, ele tinha mais chances de entrar no cânon. Além disso, o conteúdo precisava estar alinhado com a doutrina estabelecida pela Igreja. Mas quem controlava essas decisões? Os concílios da Igreja tiveram um papel fundamental nessa definição. O Concílio de Niceia, realizado em 325 d.C., ajudou a estabelecer as bases da doutrina cristã e decidir quais crenças seriam consideradas ortodoxas. Nos concílios de Hipona, em 393 d.C., e de Cartago, em 397 d.C., se consolidou o cânon do Novo Testamento. Durante esses eventos, os líderes da Igreja debateram intensamente quais livros deveriam ser aceitos e quais deveriam ser rejeitados. Muitas dessas decisões foram influenciadas por fatores políticos. A Igreja precisava unificar suas crenças e eliminar ideias divergentes que poderiam enfraquecer sua autoridade. Isso levou à exclusão de diversos textos que ofereciam interpretações diferentes sobre Jesus, o cristianismo e o papel da Igreja. Entre os livros rejeitados, alguns se tornaram conhecidos por seu conteúdo intrigante. O Evangelho de Tomé, por exemplo, traz ensinamentos atribuídos a Jesus, mas com uma abordagem muito mais mística do que nos evangelhos oficiais. O Evangelho de Maria Madalena sugere que ela teve um papel mais central no cristianismo primitivo do que a Igreja permitiu reconhecer. O livro de Enoque, que descreve a queda dos anjos, foi removido da maioria das Bíblias ocidentais, mas permaneceu na Bíblia etíope. Outro exemplo é o livro dos Jubileus, que ressignifica a história do Gênesis com detalhes adicionais que foram considerados problemáticos pela Igreja. Mas por que esses textos foram excluídos? Em muitos casos, eles traziam ideias que entravam em conflito com a teologia dominante. A Bíblia etíope preservou livros que foram removidos do cânon da Igreja Católica e Protestante. Entre eles, estão o livro de Enoque e o livro dos Jubileus. Mas por que a Etiópia manteve esses textos? A resposta está na independência da Igreja etíope em relação aos concílios que definiram a Bíblia ocidental.
Como resultado, sua versão da Bíblia contém um número maior de livros, oferecendo uma perspectiva diferente sobre o cristianismo primitivo. Isso levanta uma questão importante: será que a Bíblia que conhecemos hoje é realmente completa? Além disso, há outro fator pouco discutido: a influência dos tradutores e copistas na formação da Bíblia. Diferentes versões da Bíblia passaram por alterações, seja por erros de cópia, adaptações culturais ou até decisões intencionais. Um exemplo disso é a Vulgata Latina, a versão traduzida por São Jerônimo no século IV. Ela já trazia algumas diferenças em relação a textos originais em hebraico e grego. Outro exemplo são as traduções modernas, que alteram palavras e frases para melhor compreensão, mas que às vezes mudam o significado original. Outro aspecto fundamental é a Reforma Protestante e seu impacto na seleção dos livros bíblicos. Martinho Lutero, ao liderar a Reforma no século XVI, questionou a inclusão dos livros deuterocanônicos, aqueles que a Igreja Católica aceitava, mas que os protestantes removeram. Entre eles, estão Macabeus, Sabedoria e Eclesiástico. Esse momento foi crucial para a diferença entre a Bíblia católica e a protestante. Mas o que isso significa na prática? Significa que, dependendo da tradição religiosa, a Bíblia pode conter livros a mais ou a menos, impactando a interpretação de certos temas teológicos. Por fim, a grande questão é: como essas decisões moldaram a fé moderna? A Bíblia que temos hoje não é fruto de um processo neutro e imparcial. Ela foi moldada por decisões humanas, influenciadas por questões teológicas, políticas e históricas. Será que nossa visão do cristianismo seria diferente se outros livros tivessem sido incluídos? O fato de haver diferentes versões da Bíblia, com livros a mais ou a menos, não significa que uma versão seja superior à outra. Isso apenas demonstra que a interpretação e o entendimento da fé cristã têm sido dinâmicos e evoluídos ao longo do tempo. Então, agora eu quero saber sua opinião. Você acha que a Bíblia deveria ter incluído esses livros apócrifos? Será que teríamos uma visão diferente da fé se eles não tivessem sido removidos? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe suas ideias. E se você quer mais vídeos sobre esse tema, já se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder os próximos conteúdos, porque temos muito mais revelações chegando.